Boa noite, amada igreja. Estamos aqui para mais uma vez lembrarmos das promessas, conhecermos as palavras que Jesus deixou, que o Senhor Deus deixou registrado na Bíblia para que nós tenhamos uma vida vitoriosa nessa terra. Como é bom nós podemos lembrar de todas as coisas que ficaram registradas para que eu e você tenhamos uma vida maravilhosa nessa terra com Deus. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 3, nós vamos ler bastante passagens hoje da Bíblia, capítulo 3, de 5 a 17. Vamos lembrar como foi que Deus possibilitou que este homem levasse um povo de praticamente 2 milhões de pessoas a entrar na Terra Prometida. Josué disse ao povo, livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisso vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará de diante de vocês cananeus, heteus, heveus, ferezeus, girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Uau! Tremendo, né? Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque nesta época o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Era um rio cheio, era um rio largo, durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se num montão, numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes, completamente igual ao que Deus já tinha feito com este povo, com os ascendentes desse povo, de abrir o Mar Vermelho, agora ele abriu o Rio Jordão. E ele falou com Josué dizendo: escolha 12 homens no meio do povo, um de cada tribo. Ordene que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre seu ombro uma pedra,
segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja um sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Por memorial. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado, levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passaram a noite, e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e essas pedras estão lá neste lugar até hoje. Olha como isso é tremendo. E foi no lugar chamado Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que vocês tivessem passado. Como o Senhor, seu Deus, fez com o mar vermelho, que ele secou diante de nós, até que nós tivéssemos passado. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Isso está em Josué, capítulo 4, versículos 20 a 24. Sabe, amados irmãos, é importante que nós, quando leamos essa passagem, a gente grife na nossa Bíblia algumas palavras-chave como memoriais, como Deus se preocupava e se preocupa hoje ainda que eu e você tenhamos memoriais na nossa vida daquilo que Ele já fez por nós. É muito importante. Eu daria o título nessa mensagem hoje, são marcos e memoriais, e nós vamos falar muito sobre isso essa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez em Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 22. Gênesis 28, 10 a 22. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você, eu guardarei por onde quer que você andar. Farei com que você volte para essa terra, porque eu não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. Quando Jacó despertou deste sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, ele disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus.
Guarde isso, é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou aquela pedra que havia usado como travesseiro, a pôs em pé como uma coluna sobre o topo dela e derramou azeite. E ao lugar, cidade, que antes se chamava Luz, ele deu o nome de Betel, casa de Deus. Jacó também fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Eu achei muito interessante quando eu estava meditando, né? Eu estava meditando sobre essas passagens, eu fui atrás, porque eu já conhecia essas passagens, claro, como você também conhece, e nós sabemos que ali foram levantados memoriais. Memoriais para que ficasse gravado sobre a terra as maravilhas, o sobrenatural de Deus. E nós vemos aqui nessas duas passagens um memorial sendo levantado para que o povo nunca esquecesse quem Deus é. E vemos um memorial levantado por um homem que teve um encontro ali num sonho com Deus maravilhoso, o mesmo Deus que é o nosso Deus. E ele levantou aquela coluna e disse: vai ficar aqui, neste lugar, porque eu sei que aqui eu tive encontro com Deus. Deus falou comigo, Deus fez uma promessa para mim. E eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de promessas. É um Deus que eu tenho certeza absoluta como estou em pé aqui. Porque Ele já falou muitas vezes comigo. E eu tenho certeza que Ele já falou algumas vezes com você. E Ele fez promessas. Mas a nossa memória, ela é falha. A nossa memória é uma memória, muitas vezes, uma memória que a gente chama de memória de dor. A gente lembra sempre as coisas ruins, a gente lembra as nossas derrotas, a gente lembra as nossas dificuldades, mas a gente não honra os nossos memoriais daquilo que Deus fez de bom, dos marcos das nossas vidas. Eu chamo de marcos os acontecimentos que eu tive na minha vida que me marcaram. Isso são marcos. Os acontecimentos são os marcos daquilo que você já passou na sua vida, aquilo que eu já passei na minha vida. E nós temos uma história que daria para escrever um livro, cada um de nós já daria para escrever um livro, porque nós já fomos marcados por várias coisas. Mas eu quero dizer para você, os marcos espirituais que você está tendo nessa sua jornada, como Jacó teve naquela jornada dele, uma jornada física, uma jornada terrena, você está tendo uma jornada para o reino dos céus. Você está nessa terra como um peregrino, como um forasteiro, mas você tem momentos que você tem a presença do Senhor, que você lê a palavra do Senhor e que você vê Ele falando com você. Você tem momentos em que o Espírito Santo te ministra. Você sabe que aquilo não é de você. Faça um memorial destes momentos. Faça um memorial. Nós sabemos, esses memoriais devem ser erguidos para marcarem momentos sobrenaturais nas nossas vidas, porque são necessários para nós ficarmos olhando e lembrando quem é o nosso Deus e quantas maravilhas Ele já fez e quantas maravilhas Ele ainda fará, né? A palavra de Deus, nós encontramos que isso é um hábito de Deus, levantar memoriais. Eu poderia contar para você, ler na palavra,
quando o povo saiu, o povo judeu, saiu do Egito, saiu da sua escravidão. Foi um marco na vida daquele povo. 400 anos eles ficaram escravizados por Faraó. E depois de 400 anos como um povo escravo, eles saíram sobrenaturalmente, milagrosamente daquela terra. E o Senhor instituiu, Deus instituiu um memorial que até hoje os judeus seguem, comemoram, lembram. É a Páscoa judaica. Eu também lembrei na palavra um memorial que todos nós conhecemos, vivemos, somos testemunhas. Está lá em Gênesis, capítulo 9, versículos 8 a 17. Abra sua Bíblia que vale a pena ler, para você ver como Deus ama que nós tenhamos memoriais. Né? Como Deus, é dele isso, é ensinamento dele, nós devemos ter memoriais. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a sua descendência depois de vocês, com toda a alma vivente que com vocês está, de aves, gado, todo animal da terra com vocês, com todos que saírem da arca, até todo animal da terra. Deus fez uma aliança até com a sua criação. Isso é tremendo demais. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vocês, e entre toda alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco eu tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vocês, e entre toda alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para eu me lembrar. Um memorial. Você já parou para pensar que o arco-íris, que todos nós já tivemos a felicidade de ver, muitos estão andando por aí hoje e ainda não sabem, não tiveram a revelação que isso é um memorial de uma aliança que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fez com a humanidade e com a sua criação. É um memorial, eu vou continuar a ler, da aliança eterna entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que eu tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Nós temos também outro memorial, que eu quero dizer que memorial pode ser até uma festa. Qual é a festa que nós fazemos em memória de uma coisa boa que nos aconteceu? Aniversário, festa de aniversário. Festa de aniversário, eu não gosto muito de festa de aniversário, mas eu gosto de fazer para a Andréia, eu gosto de fazer para o meu marido, porque nós temos um memorial, no dia tal, do ano tal, nasceu essa pessoa. E a gente festeja aquilo ali. E também na história do povo judeu, nós temos marcado na Bíblia o dia de Purim, que foi um marco também na vida desse povo, que escapou de ser totalmente aniquilado numa época que estava exilado na Pérsia, sob o reinado da Pérsia. E esse povo praticamente quase foi extinto, quase foi dizimado, quase não sobrou ninguém.
e quando eles tiveram um grande livramento. Quem quiser aprofundar na história, leia a história de Esther, está na sua Bíblia. E eles, como memorial perpétuo, por tão grande livramento sobrenatural que Deus deu, eles editaram um decreto real para que essa data fosse perpetuamente festejada. A própria festa é o memorial. Então agora que você entrou nessa atmosfera, você emergiu nesse assunto sobre marcos e memoriais, eu tenho certeza que você já está aí pensando em algumas fases da tua vida, algumas coisas que aconteceu com você, sobrenaturais, espirituais, que você prestou atenção na existência desse Deus maravilhoso. Nós vamos prestar um pouco mais de atenção nesses memoriais que foram erguidos em Betel e em Gilgal. Jacó atribuiu aquele lugar onde ele teve aquele sonho sobrenatural, que ele sabe que Deus visitou ele no sonho, ele chamou aquele lugar de Betel. Betel significa casa de Deus. Ele diz que ali era a morada do Altíssimo, a porta dos céus. E ele ergueu aquele memorial para nunca mais esquecer daquela experiência que ele teve com Deus. Eu quero lembrar a você que nós estamos já na nova aliança. O Cristo, o Messias, o ungido que tinha sido prometido, ele já veio. Nós já nascemos na era que Jesus Cristo, Deus encarnado, pisou nesta terra e morreu para nos salvar, para nos dar uma vida eterna com Ele. Ele foi para a cruz por obediência, para cumprir o plano de salvação que Deus tem para a humanidade, para todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, como Filho de Deus, morto por mim e por você, pelos nossos pecados, ele foi para a cruz. Ressuscitou e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É o nome a quem foi dado toda a autoridade pelo próprio Deus Pai, sobre os céus, sobre a terra e embaixo da terra. Esse Jesus, depois que ele pisou nessa terra e que inaugurou a nova aliança, uma aliança nova firmada em seu sangue, eu quero dizer para você que ele instituiu a nova casa de Deus, a nova morada do Deus Altíssimo. Na primeira carta a Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 6, versículos 19 e 20, você pode ler lá, pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele reafirma, ele já tinha falado isso no capítulo 3, aqui ele reafirma: ou não sabeis que o nosso corpo é hoje o templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que nós não somos mais de nós mesmos? Porque nós fomos comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no seu corpo e no seu espírito, os quais pertencem a Deus. Uau! Sabe, nosso corpo, quando nós lemos a palavra, nós guardamos, aprendemos que agora é o nosso memorial. Espírito Santo, ele habita em mim. Nosso memorial também é a cruz do Calvário, que possibilitou este milagre, esse acontecimento sobrenatural acontecer na minha vida e na sua. Muitas vezes a gente não para pensar o quanto isto marca a nossa vida. Você já parou para pensar que da mesma forma
que quando Josué pisou, Josué não, desculpa, os sacerdotes molharam seus pés naquela água daquele rio que transbordava as margens, quando eles molharam os pés, houve um divisor de águas naquele lugar, as águas se abriram. Eu quero dizer para você que você nem precisa dessa pedra, não precisa ir lá ver em Betel, onde está a pedra, coluna que Jacó ergueu em memorial e diz que ali era a morada de Deus. O lugar onde os anjos subiam e desciam aos céus. Eu quero que você olhe para você agora e você diga: este é o meu memorial. Eu sei pela palavra, pela fé, que o Espírito Santo hoje habita em mim. Eu sou esse memorial. Pela cruz, pela fé, pela obra redentora, pelo preço que Jesus pagou por mim e por você. Ele instituiu, ele nos marcou. Foi um divisor de águas na minha vida e na sua para nós começarmos a ter uma nova vida com Jesus Cristo. E nós temos esse memorial, nós temos esse acontecimento, esse marco na nossa vida. E nós devemos lembrar isso mais vezes. Eu lembrei agora há pouco um versículo, você nem precisa abrir a sua palavra, só escute. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Quando Jesus estava chamando os primeiros discípulos, quando ele estava começando a recrutar os seus seguidores nessa terra, ele falou assim: em verdade vos digo, de agora em diante, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oh, pode dar um aleluia aí, um glória a Deus, porque como a Bíblia se completa, eu tenho certeza que Jesus nessa hora, ele lembrou de Jacó, daquela coluna, daquele memorial, e ele falou: agora sou eu. E ele disse que o amor que o Pai sente por ele como filho amado é exatamente igual ao amor que o Pai sente por nós, seus filhos amados. Ele veio para ser o primogênito, ele era o unigênito, o único nascido de Deus, mas ele se tornou primogênito. E eu e você hoje, pasme, fique assombrado, traga isso para a sua memória. Eu e você somos o ponto de contato nessa terra do reino dos céus com a terra, com a humanidade que está aí fora e que ainda não viu Jesus. Você tem que tomar ciência que você é um memorial. Onde você vai, você pode levar a lembrança do que Jesus fez nessa terra. Amém? Os céus estão abertos. E pela sua boca, pela sua oração, pela sua declaração em fé, alinhada com a palavra de Deus, os anjos de Deus, eles sobem e eles descem aos céus para fazer aquilo que você orou, pediu a Deus Pai em nome de Jesus e ele concedeu. Amém? Guarde isso. A cruz, ela é o nosso maior memorial. Não dá para nós olharmos mais para uma cruz e não lembrarmos o que ela fez nas nossas vidas espirituais e também carnais. Cada vez que nós olharmos, que nós nos lembrarmos, que nós falarmos da cruz do Cristo, de Jesus, devemos lembrar todos os ensinamentos que Paulo reprisa nas suas cartas, Pedro reprisa nas suas cartas, todos instruídos pelo Espírito Santo de Deus, divinamente inspirados, porque eles dizem que nós
também o nosso corpo, os nossos desejos, as nossas paixões já estão crucificadas com Cristo. Tudo já está naquela cruz. E ele diz também que nós já ressuscitamos com Cristo para termos essa vida celestial aqui enquanto nós estamos nessa jornada terrestre. Nossa pátria não é mais essa. Minha terra não é mais o Brasil. A minha cidade não é mais Florianópolis ou São Paulo, onde eu nasci. A minha pátria, a minha terra é os céus. É o reino de Deus. E é esta cultura que eu tenho que aprender a viver no meu dia a dia. A cruz nos reporta a morte, a ressurreição de Cristo. Estar em Cristo nos traz paz, nos traz bênção, nos traz prosperidade, nos traz saúde, nos traz segurança. Mas para estar em Cristo, eu preciso crucificar a minha carne, pensar e agir de acordo com o que o reino celestial estabeleceu. Você pode dar um aleluia? Isso é muito importante, a gente ter isso como memorial para nos lembrar do que nós temos que fazer e para lembrar as nossas próximas gerações. Eu tô aqui ministrando, tô lembrando de uma amada do Senhor que eu achei fantástico quando eu ouvi ela falar que ela escrevia um caderno de memórias para sua neta. Eu achei fantástico, nunca passou pela cabeça isso, eu nunca tive coragem de começar a fazer isso e eu acho tão legal porque, meu Deus, que coisa interessante, é uma forma de não esquecermos e de lembrar as próximas gerações. Eu tenho certeza que se um dia ela dá que ela vai dar esse caderno para sua neta vai guardar, vai passar para as outras gerações e aquela história estará registrada. É um memorial lindo de se fazer. E nós deveríamos copiar essa ideia, não é verdade? Paulo explica muito bem essa mudança toda de vida, essa metanoia que está lá no capítulo 6 de Romanos. E ele afirma, agora que estás em Cristo, tudo já foi crucificado, o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. E cada vez que eu e você olharmos para a cruz de Cristo, vazia, porque ele não está lá. Eu não gosto da cruz quando tem a imagem de Jesus, não gosto. Porque ele não está lá, ele está vivo, ele está com Deus Pai intercedendo hoje, agora, por mim e por você. Amém. O Espírito Santo está aqui, falando exatamente o que ele está falando lá, o que Deus Pai está lá falando com ele. Nós temos esse livre acesso, essa comunicação aberta, os céus foram abertos. E eu quero dizer para você que nós temos que olhar para a cruz e lembrar, eu pecava, eu errava, eu fazia coisas antigamente, porque nem povo de Deus eu era, como a carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10 diz, mas agora eu sou uma geração eleita, uma nação santa, um povo, um sacerdócio real. E eu tenho todas as condições de vencer o pecado na minha vida. Eu não ando mais como eu andava antigamente. O outro memorial que eu quero ainda falar essa noite, que foi estabelecido em Gilgal. Abra novamente a sua Bíblia em Josué capítulo 4. Vamos voltar para Josué capítulo 4. Esses capítulos são muito ricos, muito lindos. Capítulo 4, versículos 19 a 24. E depois eu vou ler o capítulo 5, somente o versículo 9. 4, 19 a 24 e 5, 9. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do primeiro mês
e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro seus filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Fareis saber os vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão. Porque o Senhor, seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês até que vocês passassem, como o Senhor, seu Deus, fez no Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor que é forte, para que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. Disse mais o Senhor a Josué, capítulo 5, 9 a 12, desculpa. Hoje eu retirarei de sobre vocês o opróbrio do Egito. Por isso, o nome deste lugar se chamou Gilgal e se chama até os dias de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E ali cessou o maná, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram os frutos da terra de Canaã. Essa história é muito linda, porque Deus, quando Ele nos marca, quando nós temos um marco na nossa vida espiritual, nós devemos marcar isso e erguer um memorial. Aqui, quando eles chegaram naquele lugar, Gilgal quer dizer a vergonha, o opróbrio, o que vocês passaram, o que vocês foram humilhados. Eu removo da vida de vocês agora, de uma vez por todas. E agora comam o fruto da terra prometida. Eles ainda não tinham conquistado as terras, preste atenção. Eles ainda não eram senhores, mas Deus já deixou eles provarem de todos os frutos e falou: agora vocês não precisam mais do maná, porque agora eu dou para vocês abundantemente, fartura para vocês comerem. Quando foi o momento na sua vida que você entregou de coração a sua vida para Jesus Cristo? Porque neste momento, se você entregou de coração e você quis realmente ter essa vida com Jesus, seguir os seus passos, aprender, ser essa nova criatura, eu quero te dizer que Ele já começou a dar na sua vida os frutos da terra prometida. Você pode estar ainda passando dificuldades, você pode ainda estar ali naquele deserto comendo só maná, mas eu quero dizer que os frutos estão ali à tua disposição. Basta você dar um passo a mais. Basta você entender que houve um divisor de águas na sua vida. Basta você entender que este lugar que você aceitou Jesus é Gilgal. Ali todo o seu opróbrio, a sua vergonha, o seu passado foi removido. Seu passado de dor, eu quero dizer, né? Jesus levou na cruz, Ele removeu, Ele Gilgal de mim e de você, o castigo que nós merecíamos, a morte que estava já decretada para mim e para a sua vida, a nossa orfandade espiritual. Agora nós temos um espírito em nós, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, que clama: Abba, Paizinho, Pai, obrigada por ser da tua família agora. Obrigado porque eu te ganhei essa paternidade. Amém. Toda acusação. Eu vou ler para você, não precisa abrir sua Bíblia. Anote, se você quiser, o versículo. Colossenses, capítulo 2,
11 a 15. Nele também vocês foram circuncidados, em Jesus Cristo. Não foi com uma circuncisão feita por mão humana, mas foi pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo nele, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam ainda mortos em pecados, naquela incircuncisão da sua carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os seus pecados. Já estava lá, já estava disponível, enquanto eu e você estávamos vivendo no pecado, vivendo nas trevas, vivendo nas mentiras, vivendo na vergonha, vivendo em problemas insolucionáveis. Jesus Cristo já tinha ido para a cruz e já tinha nos dado acesso a uma vida plena. Olha que coisa maravilhosa isso. Ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Despojou os principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Por mim e por você. Isso não é tremendo? A gente vê como a palavra de Deus ela se completa. Gálatas 3, 9 a 14. Eu vou ler para você. De modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Isso é pela fé, isso não é pela lógica. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Eu quero lembrar você, o livro da lei não eram somente os 10 mandamentos. O livro da lei eram 613 estatutos, ordenanças e mandamentos. Amém? Não cumpriu um, você era maldito. Eu e você éramos malditos se não cumpríssemos a lei. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela sua fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que a lei fala da maldição da lei? Porque se não cumprisse um dos 613, você é maldito. Fazendo-se ele próprio maldição no seu lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Por isso Jesus foi para a cruz. Por isso a morte dele foi morte de cruz. Ele tinha que ser pendurado no madeiro, para que eu e você nos livrássemos, fosse removido de nós toda a maldição. E agora fôssemos benditos em Abraão. Olha como isso é lindo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Recebêssemos o Espírito Santo de Deus. Nós somos a casa de Deus. Mas tem mais um versículo aqui. Só mais um. Isaías 61, versículos 6 e 7. Mais dois. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar da vergonha que vocês passaram, vocês terão dupla honra, e em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria.
Dá um glória a Deus, um aleluia, porque isso Isaías profetizou e já aconteceu na minha e na sua vida. Amém. Por isso que é tão bom nós mergulharmos na palavra de Deus com o entendimento que o Espírito Santo nos dá, porque são memoriais do que Deus prometeu, do que Deus já fez. Foram marcos que ele foi deixando, alianças que ele foi fazendo com a humanidade, e nós podemos olhar para esses marcos, olhar para esses memoriais e saber que ele é fiel e justo, e saber que ele vai cumprir todas as suas promessas na minha e na sua vida, se nós permanecermos em Cristo Jesus. Eu quero que você agora feche os seus olhos sem dormir e reflita um pouco. Vamos meditar sobre isso que nós ouvimos essa noite. Quais são os fatos marcantes da sua vida com Deus? Lembra um pouquinho, primeira vez que você abriu a palavra e sentiu que aquilo era para você. Você tem uma memória fresca dos momentos em que Deus conversou com você? Em que você teve uma experiência que não adianta contar para os outros, que vão dizer que você é louco, que aquilo não aconteceu, ou que você teve um sonho como esse que Jacó teve, que você sentiu no sonho que Deus estava falando com você. Você não precisa passar isso para outras pessoas, mas você precisa ter fresco na sua memória esses acontecimentos, esses marcos. Você deve dar valor para esses marcos. Você deve levantar memoriais. Você pode ter um caderno seu e anotar as coisas que aconteceram na sua vida, para de vez em quando você ir lá e dar uma relembrada. Eu me arrependo muito de não ter tido nunca um diário com Deus. Hoje eu tenho meu caderno que eu escrevo administrações, eu tenho experiências com Deus, eu registro. Eu tenho na minha Bíblia, sempre que eu leio a Bíblia, eu tenho uma caneta junto comigo. Porque se eu sei que aquilo ali foi direto para mim, eu ponho a data e eu ponho, Deus falou hoje comigo, eu ponho a data lá. Então quando eu vou olhar minhas Bíblias antigas, quando eu estou lendo o texto, de repente eu vejo aquela data e eu falo, meu Deus, esse dia você falou isso para mim e olha, já aconteceu. Ah, isso é muito importante, você levantar memoriais, faça memoriais. Quando você estiver desanimado, corra para os memoriais. Relembre tudo. Sabe, quando a gente viaja aqui em casa, desde quando eu viajo, que eu vou para lugares, glória a Deus, assim, tremendo, que Deus dá a oportunidade de a gente conhecer lugares novos. Quando eu amo um lugar, eu gosto muito de comprar aquela coisa que tem turista que fala, que coisa mais cafona, coisa brega, comprar camiseta com o nome do lugar, comprar moletom com o nome do lugar. Eu amo comprar. E eu vou te dizer por quê. Às vezes é uma touca, às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma camiseta, às vezes é um moletom. Mas porque quando, depois de anos, eu visto aquela roupa, primeira coisa que eu lembro o que é? Ai, que dias gostosos, que dias bons que eu passei naquele lugar, como eu gostei daquele lugar, como aquilo volta fresco na minha memória. São memoriais simples e são importantes. Fotografias. Quem que olha uma fotografia de uma viagem, de um momento bom, de um aniversário e não fica feliz por lembrar daquele momento? Eu quero que você entenda que os memoriais são importantíssimos nas nossas vidas, né? Essa semana a Andréia, minha filha, ela escreveu no Instagram e ela mesmo ria enquanto ela escrevia, porque ela estava colocando lá que ela tinha lembranças de viagens, coisas que nós duas fizemos juntas. Inclusive ela botou com a cachorra junto, que já morreu, e ela botava lá hahaha e kkkk, e quando eu li, eu dei gargalhadas, porque são memórias boas, e isso nos alegra, isso nos tira de depressão, de tristeza,
do problema que nós estamos vivendo na hora, porque a gente fala, meu Deus, já vivi tantas coisas boas, principalmente já vi tantas coisas boas com Deus. Por que eu vou pensar no pior? É uma forma de você estar renovando a sua mente. Quanta força e alegria nós podemos retirar dos nossos memoriais. Quanta gratidão por lembrar de tantos livramentos que Ele já nos deu. Tantos cuidados que Ele teve conosco quando nós andávamos sem cuidados por essa terra. Quantos sonhos impossíveis que Deus realizou que na época você falava, isso nunca vai acontecer na minha vida. Isso não é para mim, isso jamais. Meu Deus, quando que eu diria que hoje, 25 anos atrás, sabe quando que eu ia dizer, alguém ia imaginar que eu estaria ministrando a palavra do Senhor hoje? Mas nunca na vida. É muito bom a gente ter uma história para se lembrar com Deus. Assim como Ele ensinou ao povo de Israel